Aí, qual que é o problema quando a gente traz isso para a área de soldagem, né? É a alumina, né? Então, aquele filme que eu falei com vocês que fica na superfície do alumínio, é essa alumina aí, a L2O3. Só que o grande problema dela, olha só o ponto de fusão, ó, 2000 a 2030 graus. Então, a temperatura para você fundir essa alumina é muito alta. E o ponto de fusão do alumínio é muito baixo. Então, abaixo dessa camada de óxido, eu tenho um alumínio puro. Então, olha só que interessante. Quando eu atingir a temperatura de 2000 graus, o meu alumínio ele já fundiu. Acho que eu não sei ainda, porque eu não vi o diagrama, e eu não tenho certeza, mas corre o risco ele ter volatilizado. Se, se a gente for parar para analisar, porque, olha só, 658, ele deve estar próximo aí de uns 1.500, por aí, mais ou menos, aí forçando a barra um pouquinho. 2000, acho que ele já virou gás, tá ok? E ele tem uma questão também que parece muito com cobre, ó. Colocando cobre como parâmetro, a dissipação térmica dele é 65%, então ele dissipa muito calor. Então, o que acontece? O material ele esfria muito rápido, tá ok? E aí ele tem algumas precipitações de certos compostos pelo excesso de calor e não muda de cor pelo aquecimento. Até tem um macetinho que a gente utiliza para saber se ele atingiu a temperatura de pré-aquecimento, a gente vai ver mais para frente, é você queimar o acetileno, passar o acetileno, a chama de acetileno em cima do material, e quando ele atinge a temperatura, o que acontece? Aquela chama preta que ficou por cima do material, ela some, desaparece. Aí significa que você atingiu a temperatura. É o macete que a gente utiliza. Então, o baixo ponto de fusão do alumínio é o grande problema. E a outra questão que a gente tem é a diluição da solda. Então, depende do processo de soldagem, preparação do chanfro, abertura de raiz e procedimento de soldagem. Então, por quê? Nessas diluições, eu posso o quê? Ter problema de trinca. E aí, essas trincas, que a gente vai ver mais para frente, quanto maior a diluição, que a mistura do metal de adição e da região da ZTA ali do metal base, e aí isso aí pode ter algumas mudanças aí, gerar algumas trincas. E os consumíveis com elementos de liga mais alto do que o metal base. Então, por quê? Pode ser que alguns elementos de liga pode volatilizar. Então, eu preciso o quê? Colocar um pouquinho mais desses elementos de liga para que se alguma parte dele volatilizar, vamos supor, o magnésio volatiliza com muita facilidade. Eu coloco ele um pouquinho mais para poder garantir o mínimo de magnésio na junta soldada. Então, se eu estiver trabalhando com ligas de alumínio, com adição de elementos de liga, geralmente eu dou uma carregada um pouquinho mais para não correr o risco de volatilizar alguns elementos e eu perder esses elementos em forma de gás.